Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre demografia, um vídeo de introdução aos debates sobre geografia da população. Bom, o que é demografia? Tá? A demografia vai ser a ciência responsável por estudar a dinâmica populacional. Beleza? Então é a partir da demografia que a gente tem, por exemplo, algumas taxas sendo criadas, taxas de natalidade, taxa de mortalidade. A gente vai entender a dinâmica populacional. Então é a demografia responsável por mostrar para a gente, por fazer levantamento de dados e análise de dados acerca da população de um determinado local. Bom, esse levantamento populacional, ele vai ser feito a partir de censos, beleza? A gente sabe, a gente tem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas é importante que a gente fale, por exemplo, que o primeiro censo realizado aqui no nosso território, ele vai ser em 1872, vai ser chamado de recenseamento da população do Império do Brasil. Mas, professor, o IBGE não é o responsável, não é um instrumento público responsável por esse levantamento? Sim, perfeito. Só que naquele período ali existia um levantamento principalmente das instituições religiosas, onde o governo se apropriava desses dados levantados, tá? Mas não era nada ainda ali visando um planejamento, visando medidas públicas para controle de algumas taxas. Era basicamente um levantamento populacional de pessoas que frequentavam a igreja, e assim por diante. Esse censo ele teve uma resistência muito grande, tá? Ele demorou cerca de 20 anos, mais ou menos, ali, para conseguir ser feito, porque a população naquele período enxergava o censo como sendo uma forma de estudo, meio que de espionagem da população, então existia, assim como o que é novo, sendo inserido num contexto ali onde a população não tem muito conhecimento, não tem como buscar conhecimento, enxergar, pontuar para que aquilo serve de fato, a população teve uma séria resistência sobre esse tipo de pesquisa. Tá? Bom, a gente vai ter um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística criado em 1936, tá? E o primeiro levantamento pelo Instituto na década de 40. Então, o IBGE, a partir da década de 40, vai promover esse levantamento de dados estatísticos, perfeito? Os censos eles acontecem num período de 10 em 10 anos, perfeito? E qual a finalidade desse estudo? Qual a importância desse estudo? É a partir desse estudo que a gente consegue fazer um levantamento sobre importante dinâmica populacional e também sobre atuações fundamentais de políticas públicas. Então, a partir, por exemplo, da expectativa de vida, a gente consegue entender, por exemplo, o próximo passo do governo, no que diz respeito a investimentos públicos em hospitais, por exemplo, é a partir da taxa de natalidade que a gente consegue entender o próximo passo do governo para a dinâmica populacional. Então, a gente consegue entender, por exemplo, fluxos migratórios, um aumento da população, por que de uma população aumentar em determinado período, diminuir em outro período. Então, é fundamental que a gente faça esse levantamento e é importantíssimo que vocês se atentem aos dados no concurso de vocês, porque esses dados sempre vão pontuar coisas importantíssimas para as questões que vocês precisam resolver. Tá? É muito comum o aluno responder uma questão sem olhar uma pirâmide etária, sem olhar um gráfico de população. Tá? Então, a gente vai, a gente tem vídeos falando sobre isso, explicando, eu estou explicando nesses vídeos
como fazer a leitura dessa pirâmide etária, tá? O que é uma pirâmide etária. E aí é importante que vocês absorvam isso para conseguir responder as questões de vocês. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.